Agradecemos a Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, por mais um dia de vida que temos para fazer a sua vontade, para fazermos o bem, para cuidarmos mais das coisas da vida eterna e também das coisas da nossa vida cotidiana aqui. Por isso, rogamos a Ele que nos dê saúde para tal, para o pai, a mãe, os filhos, os trabalhadores, qualquer seja o serviço, todos eles são dignos, não importa. E que Ele abençoe a você na sua lida e que possamos prosseguir amando uns aos outros e, acima de tudo, amando a Deus, respeitando e reverenciando a sua palavra. Bom dia nessa graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Maior é o que está em nós, maior é o que está em vós, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Verdade. Isso é uma coisa que a gente pode provar, você pode sentir, você pode saber isto, porque não adianta você apenas ouvir e não ter isto. Ouvir, hoje no mundo em que se tem tantas Bíblias, que quase todas as pessoas leem, ouvem, e citam versículos bíblicos. É bom isto. E pode ser ruim. Porque em certa ocasião Jesus disse: se vós não tivessem conhecido, não teríeis pecado. Conhecer a Deus é vida. Mas conhecer a Deus e transgredir seus mandamentos, aí já muda o diagnóstico. Então, isso não quer dizer que a pessoa que ignora o conhecimento está livre, mas tem menor condenação. Jesus assim nos ensinou. Meus amados irmãos, nós devemos observar uma coisa. O que diz a Bíblia, devemos dar valor. O que é acrescentado, devemos descartar. Porque senão estaria aí, vamos viver no mundo de uma colcha de retalho de interpretações A, B, C, D, E, F, G e assim sucessivamente. Nós devemos adotar este princípio, ficar com a palavra. Não desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas permanecer naquilo que está escrito. Buscar esse entendimento através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele não nos guiará fora da palavra em nenhuma ocasião. Quando se diz maior é o que está conosco do que está no mundo, se refere, é claro, ao Espírito de Deus, às hostes celestiais. Então, quando a pessoa é revestida deste maior, então ele compreende que há algo a seu favor. Há um episódio muito conhecido no segundo livro dos Reis, capítulo 6, quando Eliseu, ele adivinha os conselhos do rei da Síria. Você pode ler este episódio no capítulo 6, começando no verso 8. Nós não vamos ler toda a passagem devido ao nosso tempo. Vejam que havia uma guerra entre Israel e o rei da Síria. E havia o profeta Eliseu ali na terra naqueles dias. Quando o rei planejava fazer algo para destruir Israel,
armar uma emboscada. Lá na câmara, da sua câmara, o profeta dizia para o rei de Israel para não passar por aquele local, que lá o rei da Síria tinha montado uma emboscada. E isso sucedeu várias vezes, e o rei se intrigou então e quis saber quem que estava traindo-o. Mas alguém que conhecia o profeta disse: não, é o profeta Eliseu, que conhece o que você pensa lá na sua câmara de dormir. E descobriram que ele estava em Dotã, na cidade, e enviaram para lá cavalos e carros e um grande exército, e cercaram a cidade para prender Eliseu. E Eliseu dormia ele de manhã, quando o seu jovem levantou um pouquinho mais cedo. E a partir do verso 15 a gente lê: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Puxa, assustou. Mas Eliseu lhe responde: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Espera aí, Eliseu. É algo um tanto difícil, né? Eu não estou vendo nada, nem ninguém do nosso lado. Bom, a Bíblia diz assim. E você, o que diz? Vai procurar um entendido para dizer que isso aqui está torcido? Porque eles são incrédulos. Eles não acreditam na Bíblia. Agora, se você diz que acredita na Bíblia, se a Bíblia diz desse jeito que eu vou ler agora, né? O verso 17, você vai crer. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Bom, maior é o que está conosco. Maior é o que estava com os apóstolos, sendo torturados, sendo chicoteados, sendo mortos ao fio da espada, em mortes cruéis, com os nossos irmãos do passado derramando seus sangues pela rua. E a Bíblia, ela é tão fantástica, tão maravilhosa como é, e como ele desceram, né? Os olhos do cego do homem foi abertos, os olhos espirituais, e ele viu. Agora, quando eles desceram para a cidade, eles foram cegados, eles foram feridos de cegueira. E Eliseu os guiou à cidade. E quando seus olhos foram abertos, eles estavam no meio de Samaria, cercados pelo exército de Israel. O rei pensou: vou feri-los, matá-los, ei? Olha a grandeza da palavra. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomassem prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhe pão diante, põe-lhes diante pão e água, para que coma e beba e se vão para o seu senhor. E o rei atendeu e apresentou-lhes um grande banquete, comeram e beberam, os despediram e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Agora, vejam bem, eles tinham misericórdia para com eles, porque Deus tem misericórdia. Maior é o que está com você, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo.
E quem que está hoje no seu coração? Jesus, quando ele estava deixando a terra, ele disse aos seus discípulos que ele iria e voltaria para estar neles. Se vós estiveres em mim, e eu estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. O Evangelho de João, ele nos mostra essa grandiosidade do Evangelho, desta intimidade de Jesus com os seus. Ele mostra isto, que ele estaria com eles. Vejam bem, em João, capítulo 4, versos 4 ao 6, diz assim a palavra de Deus. 4 ao 6. E era necessário, é a primeira carta de João, na verdade, não é o Evangelho de João. Depois a gente volta aqui em João, mas agora nós estamos na primeira carta de João, capítulo 4, versos 4 ao 6. Primeira carta do apóstolo João. Sim, agora encontramos. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Bem, quem é maior? O Espírito que está em você ou o Espírito que está ali naquela faculdade? Basta você ir ali àquela faculdade e você já volta perturbado, já não sabe mais o que fazer, se ama a palavra ou não, já passa a amar mais o mundo. É porque, na verdade, você foi desarmado. Sem este Espírito de Deus em você, sem Jesus em você. Porque se você for, Jesus estiver dentro de você, Ele é maior. Ele é maior do que o espírito da mentira. Ele é maior do que o espírito da prostituição. Ele é maior do que o espírito da avareza. Ele é maior do que o espírito da soberba. Ele é maior do que o espírito do engano. Ele é maior do que o espírito da lascívia. Ele é maior do que os frutos da carne e todos eles que estão relacionados na carta aos Gálatas. Então, como que é que você vai vencer? É pelas suas próprias forças? Aquele jovem, o ajudante de Eliseu, estava bem perturbado. Então não é por força, não é por violência. Como vou vencer os frutos da carne? Como eu vou sobrepujar o desejo pecaminoso do qual o homem e a mulher nascem com ele? Porque há uma cobiça aí entre o espírito e a carne. Carta aos Gálatas, capítulo 5, digo porém, verso 16, digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Mas eu quero vencer o diabo pelo meu conhecimento teórico,
Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Você quer fazer o bem? Tudo bem, é um desejo maravilhoso. Então há uma batalha para você fazer este bem. E você não vai vencer esta batalha sozinho. Se vós estiverdes em mim e eu estiver em vós. Veja o que Jesus diz. Porque eu sou a videira e vós sois as ramas. Se a rama não estiver ligada ao tronco lá, a videira, ela não vai produzir o fruto. Não vai ter como produzir. Vejamos isso lá, João, capítulo 15, rapidamente. Jesus dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Olha, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora tem uma advertência aí no verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Mas, meus amados, então é justamente isto que eu tenho que fazer: guardar os mandamentos, permanecer no seu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Às vezes nós queremos parecer mais com o mundo do que com Cristo. E nós devemos procurar ser o contrário. Agora, Deus nos escolheu, Deus escolheu a você, rapaz, moça, para dar os frutos bons. Não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Então vejam bem, como que aquela rama vai produzir? Pode ser uma rama boa, de um bom fruto, mas se ela não estiver ligada ali, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem-se uns ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Quais são? Aí tem essa lista enorme, no verso 19 a seguir: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Heresias é obra da carne. Invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas sou eu? É Cristo em vós a esperança da glória? Sou eu? É Cristo em mim? A chance que eu tenho é esta: é deixar que esta vida tome conta de mim, a vida de Cristo, e eu possa viver por Ele. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe, nos ajude a praticarmos então estes frutos do Espírito, estarmos com Ele, vivendo nele e Ele vivendo em nós. Em nome de Jesus Cristo, amém.